10, verso 25. Capítulo 10, verso 25. Glória a Deus. A parábola do bom samaritano. Se encontra na página 103 do Novo Testamento. Hoje é dia do Espírito Santo, Lucas 10, verso 25 ao 37. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Queridos irmãos, embora está escrito no título aqui a parábola do bom samaritano, mas não foi apenas uma parábola, uma comparação, uma história, uma alegoria para se comparar. Não. Isso de fato aconteceu. Essa conversa do Senhor Jesus com esse doutor da lei. E o Senhor fez a parábola para ele. A palavra em poucos versos, 12 versos, lá teve um acontecimento. Quando esse homem chegou com uma pergunta, ele já veio numa intenção de tentar o Senhor. E aqui fala, levantou um certo doutor da lei, e tentando-o, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então não foi com sinceridade. Tinha uma certa astúcia nessa pergunta, porque tem uma coisa, irmão, tem perguntas que se faz ao Senhor, e o Senhor responde aquilo que foi perguntado. Mas tem certas perguntas que podem também estar tentando o Senhor. E hoje, por esta palavra, o Senhor vai continuar guiando o seu povo como tem guiado até esse presente momento. Para nós elevar a Deus a nossa humilde oração, não como indagando o Senhor, mas suplicando como foi nessa noite, pedindo, rogando que o Senhor mandasse o conselho santo da sua fiel palavra. Porque a tua palavra é vida, a tua palavra liberta, a tua palavra cria, a tua palavra. Então, enaltecendo realmente aquilo que quer ouvir da boca de Deus, não aquilo que queremos tentar o Senhor.
Em uma outra parte das Sagradas Escrituras diz que nós não devemos tentar o Senhor como os israelitas tentaram. E no meio do deserto afrontavam o Senhor. Depois do Senhor ter feito tanta obra, tanta maravilha, vinham ainda e tentavam o Senhor. Mas Ele que nunca deixará ser tentado por ninguém, Ele permanece, irmão, do jeito que Ele é, fiel. Deus não muda, Ele nunca mudará. Mas Ele muda aqueles pensamentos errados para o certo, trabalha naquele que realmente deixa o Senhor entrar. E esse homem estava com astúcia, porque era um doutor da lei, se achou no direito de fazer o Senhor indagado, tentando o Senhor. E o Senhor perguntou para ele: o que está escrito na lei? Como lês? Quer dizer, você tem a lei, você é um doutor da lei, e vem me perguntar, o que você aprendeu da lei? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando ele fala isso, irmão, bendito é o nome santo do Senhor. Falar que ama a Deus, uma pessoa pode até, irmão, nos enganar aqui, e o Senhor sabe se ele ama mesmo o Senhor acima de todas as coisas. Mas quando fala amar o teu próximo como a ti mesmo, isso pode ser visto de muita gente. Então naquela hora, ele viu que a própria lei lhe acusava, porque ele não tinha amado o próximo como a ele mesmo. E ele tentando se justificar, diz aqui, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Querendo dizer, ninguém pode falar, irmão, quando uma pessoa fala que ama a Deus, não, você não ama a Deus, porque o Senhor sabe o que está dentro daquele coração, se ama ou não. Mas quando se trata do próximo, todo mundo já vê, irmão, nas atitudes, como a pessoa trata o seu próximo, como encolhe a mão na hora de fazer o bem, e como estica o braço na hora de vingar, as palavras rápidas na hora de se defender, bendito é o Senhor, e na hora do consolo, pouca conversa. Então aquilo acusou a consciência. E o Senhor sempre sondando mente, coração, sentimento, entendimento, ninguém escapa do Senhor. Bendito seja Deus. E aquele que queria tentar o Senhor fez ele mesmo, cutucou na consciência, e ele tentando justificar-se a si próprio: mas quem é meu próximo? Querendo dizer, eu não sei. Mas bem-aventurado o irmão e a irmã que está aqui nessa noite, e o Senhor já te fez amar o Senhor. Ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Fica um ensinamento aqui, irmão. Tem coisa que eu não gosto de escutar, então também tenho que tomar cuidado para não falar aquilo que eu não gosto de ouvir. Tem coisa que eu não gosto que faz comigo, não faça com teu irmão. Não gosta que fazem com você, não faça com teu próximo. Então, irmão, hoje o Senhor dará uma consciência maior por essa palavra. E quem está aqui recebendo, antes de você abrir a tua boca, você vai dizer: será que eu gostaria de ouvir isso? Será que eu gostaria de ser tratado da maneira que está me vindo para mim tratar esse irmão, essa irmã, até essa pessoa que não é doméstica da fé? Que é isso hoje? O Senhor vai te dar um amor maior aqui hoje. Dilata teu coração e o Senhor vai te encher daquilo que é virtude celestial. Então ele, falando, respondeu, disse, Senhor Jesus respondeu, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. E ele não disse isso, irmão, simplesmente por falar, porque esse lugar era chamado por muitos Vale da Sombra da Morte. E caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, porque ele levava alguma coisa. Vamos levar isso logo para o lado espiritual por conta do horário. E espancando, se retiraram, deixaram meio morto, deixando-o meio morto. Irmãos, o Senhor não estava falando simplesmente de um lugar físico e de uma pessoa. O Senhor estava falando aqui já do primeiro homem e o que através dele aconteceu com toda a humanidade. Todos nós, através de Adão,
Somos participantes daquela representação de um homem que naufragou.